Amém, queridos? Aleluia, louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. E nós vamos ler também o versículo 30. Hoje é noite de Santa Ceia. E quando a igreja ceia, ela entra em plena comunhão com o Senhor. 1 Coríntios 1,18, Paulo escreveu dizendo o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Versículo 30, pula lá para o versículo 30, Paulo diz o seguinte: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Amém? Amém? Aleluia. Eu quero que você incline sua cabeça, em nome de Jesus. Pai, eu quero te glorificar nesse momento. Eu quero te pedir tua graça sobre as nossas vidas, que o Senhor toque nos nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, e que o Senhor toque nos meus lábios, para que eu possa liberar somente aquilo que está dentro da tua vontade. Em o nome de Jesus, nós oramos e te glorificamos. Amém e amém. Amém, queridos? Tema da nossa reflexão: o que a mensagem da cruz produz? O que a mensagem da cruz produz? É exatamente o que Paulo está falando aqui nos versículos que nós lemos. É o que a mensagem da cruz produz. O que o evento em que Jesus foi crucificado, quando Jesus foi crucificado ali na cruz, quando ele morreu naquela cruz, o que isso produziu para nós? O que isso produziu para os que creem? Existe uma tradição judaica que conta que quando Jesus estava no caminho do Gólgota, carregando a cruz, sofrendo açoites, ele estava no caminho do Gólgota e os soldados romanos pegaram alguém para ajudá-lo. Um homem chamado Simão Cirineu. Pegaram este homem para ajudar a carregar a cruz. E a tradição judaica diz que esse homem estava ali em Jerusalém para fazer um sacrifício ao Senhor. E tinha trazido com ele 2 crianças, seus filhos, e um cordeiro para sacrificar. Mas, devido à confusão que estava em Jerusalém, eles perderam o cordeiro. O cordeiro sumiu. O pai daquelas crianças disse: procure o cordeiro, porque nós temos que fazer o nosso sacrifício ao Senhor. Procurem, e ordenou que as crianças procurassem um lado, ele foi procurar para outro, e não encontraram o cordeiro. As crianças continuaram perguntando, procurando, e naquela confusão, os soldados, no momento que Jesus estava com a cruz nas costas, o soldado pega esse Simão Cirineu e ordena que ele ajude Jesus, força ele ajudar a Jesus a carregar a cruz. E ele ajuda Jesus a carregar a cruz até o Gólgota. E lá ele contempla todo aquele cenário da crucificação. Jesus foi crucificado e o Simão está vendo toda aquela cena. Simão está vendo toda aquela cena e contempla tudo o que aconteceu na cruz, todas as palavras que Jesus falou ali na cruz, quando ele foi levantado, disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando ele disse: tudo está consumado. Quando ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Quando ele morreu ali, o Simão contemplou tudo. E naquela hora que ele morreu na cruz, diz a tradição que os filhos chegaram entristecidos, sem saber o que estava acontecendo, e disse: pai, nós não conseguimos encontrar o cordeiro. E desde criança o judeu sabia a importância, a seriedade que era o sacrifício do cordeiro de uma família, através de uma família. Significava o perdão dos seus pecados durante todo o ano. Significava estar livre, perdoado por Deus e continuar servindo a Deus. E Simão ali, as crianças quase chorando e falando para ele, e Simão olha para a cruz e vê Jesus morto e diz para aquelas crianças: meus filhos, não se preocupem, não é mais necessário o cordeiro. Aquele cordeiro não é mais necessário, porque o cordeiro que tira o pecado do mundo acabou de ser sacrificado. Eu achei isso muito tremendo. E é exatamente, irmãos, a mensagem, um dos pontos da mensagem da cruz: a salvação, o perdão para toda a humanidade. E Paulo está falando aqui acerca do poder dessa mensagem da cruz. Paulo está falando aqui no versículo 18, e está falando desse cenário da cruz do Calvário, e Paulo está dizendo: olha, certamente a palavra da cruz, a mensagem da cruz, é loucura para os que se perdem. Para os que se perdem não é nada, é só mais um homem que morreu. Para os que se perdem, a mensagem da cruz não significa absolutamente nada. Para os que se perdem, a mensagem da cruz é uma loucura dos cristãos. Mas Paulo continua ensinando, ele diz assim: mas para nós, essa mensagem da cruz, ela é poder de Deus. O poder de Deus se manifestou através da mensagem da cruz. Na cruz, quando Jesus morreu, liberou para a nossa vida a salvação. Na cruz, quando Jesus morreu, liberou para a nossa vida a libertação. Na cruz, quando Jesus morreu, liberou para a nossa vida cura. Na cruz, quando Jesus morreu, Jesus liberou vida e vida em abundância. A mensagem da cruz, Paulo está falando sobre essa mensagem. Ela está falando: olha, para nós que somos salvos, para nós que servimos a Deus, para nós que somos crentes, meu irmão, essa é a maior mensagem. É a maior mensagem. É a mensagem mais poderosa que existe. É a mensagem da cruz. E é exatamente essa mensagem que o Simão Cirineu captou, ali quando ajudou a levar a cruz, e quando viu Jesus morrendo na cruz, disse: não é necessário mais o cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava morto na cruz. O sacrifício perfeito havia se manifestado. Quando João viu Jesus, ele apontou e contou para os seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Paulo está falando aqui aos Coríntios a importância dessa mensagem, a importância, né, desse evento que aconteceu na cruz, essa mensagem que é a mensagem principal da igreja do Senhor. É a mensagem principal. Sabe, eu escolho mensagem e só falta quebrar minha cabeça procurando uma mensagem nova, algo novo para trazer para a igreja. Mas, irmãos, essa aqui é a mensagem, essa mensagem aqui é o poder de Deus. É nessa simplicidade. Paulo diz: olha, não fui com vã filosofia pregar o evangelho, preguei a mensagem da cruz.
Então essa mensagem, ela é a mais poderosa. E Paulo começa a discorrer e falar da importância dessa mensagem, da mensagem da cruz. Aí no versículo 30, Paulo está falando só sobre o poder dessa mensagem, a influência dessa mensagem, e Paulo diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Aí, irmãos, aqui tem algumas coisas que foi produzido na cruz do Calvário, na vida daqueles que creem. Quantos creem aqui, diga glória a Deus. Então olha o que a cruz, o que a mensagem da cruz, ela produziu na nossa vida, ela produz na nossa vida, e nós temos que estar atentos no nosso dia a dia com Deus, para viver tudo isso aqui, porque a mensagem da cruz é o poder de Deus, amém? Primeira coisa que aconteceu aqui é sabedoria. Paulo está falando aqui: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria. Diga sabedoria. Então Paulo está dizendo aqui que nós, através da mensagem da cruz, nós recebemos uma sabedoria. Que sabedoria é essa? Essa não é a sabedoria que nós estudamos na faculdade, que nós estudamos na pós-graduação, no doutorado, no mestrado. Não é essa sabedoria, isso é conhecimento. Essa sabedoria, ela se refere a quem tem origem em Deus. E é através da mensagem da cruz que nós recebemos a nossa origem em Deus. Amém, amados? Em Deus nós recebemos essa origem, quando recebemos essa mensagem na nossa vida, no nosso coração, quando nós cremos e quando nós nos unimos a Deus, em Cristo Jesus, recebemos da parte dele sabedoria. Essa sabedoria não é uma sabedoria humana, é uma sabedoria espiritual. Diga sabedoria espiritual. Irmãos, a mensagem da cruz produziu na nossa vida, mesmo que você não soubesse disso, mesmo que você nunca tivesse lido isso, mas ela produziu, a partir do momento que você creu, ela produziu em você uma sabedoria que não é terrena, uma sabedoria espiritual, amém? Você tem uma sabedoria que vem de Deus. Você tem uma sabedoria que vem de Deus. Quando você lê a Bíblia, meu irmão, olha, quando eu não era crente, o meu avô me fez ler a Bíblia. Eu li a Bíblia, irmãos, quando eu não era crente, mas eu não entendi nada, absolutamente nada. Sabe o que é nada, vezes nada? Foi o que eu entendi quando eu li a Bíblia, quando eu nem era crente. Mas depois que nós cremos, depois que eu recebi a mensagem a mensagem da cruz no meu coração, quando eu criei em Cristo Jesus como meu Salvador, quando essa mensagem aqui que Paulo está dizendo é o poder de Deus, quando ela entrou no meu coração, me fez entender as Escrituras. Você lê o mais simples cristão, meu irmão, sabe falar das coisas da Bíblia, sabe ler a Bíblia e falar o que significa. Isso não é sabedoria humana, isso é sabedoria divina. A sabedoria humana não compreende as coisas de Deus. Sabe, eu lembro quando um doutor que fazia auditoria no Senai, eu trabalhava no Senai, né, e eu estava ouvindo uma música e falava de cálice. Eu não me lembro que música era, mas falava de cálice. E ele era italiano. Aí ele me perguntou o que significa isso. Era uma frase bíblica, né? Ali quando Jesus disse: afasta de mim esse cálice, se possível for, afasta de mim esse cálice. O que é isso? Eu nunca entendi isso, Tony. O que é isso? Eu não era pastor, era recém-convertido, e expliquei o que era o cálice de Jesus ali no Getsemane. Falei tudinho e falei do plano da salvação que Deus tinha para o homem ali através de Jesus, que do Getsemane Jesus foi preso e acabou aqui na mensagem da cruz, amém? E ele ficou impressionado, dizendo: eu nunca tinha recebido essa explicação, agora eu sei o que é esse cálice.
E eu já ouvi muitas músicas que falam de cálice. Está entendendo, irmãos? Existe uma sabedoria na nossa vida que ela é espiritual. Não é uma sabedoria humana, ela é espiritual. Né? Qualquer pessoa analfabeta que ande com Jesus, que sirva Jesus, dá aula para qualquer doutor que não tem Jesus na vida. Pode ser doutor em qualquer área, ele vai receber instrução da Bíblia através daquela pessoa simples que não teve estudo, que não teve escola, porque ela tem uma sabedoria divina. É isso que Paulo está falando aqui. Esse poder de Deus, ele faz com que a gente receba essa sabedoria. Amém? Segunda coisa aqui que Paulo diz, olha, ele diz, mas vós sois dele. Quem é de Jesus, diga glória a Deus. O qual nos tornou da parte de Deus sabedoria, acabei de falar. Segundo, justiça. 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 Olha, segundo aos Coríntios 5:21, Paulo falou o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, Jesus na cruz, para que nele, em Jesus lá na cruz, fôssemos feito justiça de Deus. Você sabia que você é justiça de Deus? É o que a Bíblia está falando, e nós falamos um mês aqui só sobre isso. Vocês se lembram disso? Nós somos justiça de Deus. Você é justiça de Deus, meu irmão. Isso aqui é tremendo. Ser justiça de Deus é estar em uma posição ideal diante de Deus, em plena confiança, como um filho se coloca diante do Pai. Como um filho se coloca diante do Pai. Nós somos justiça de Deus. Essa justiça aqui não é aquela de julgamento, não. É justiça de ser justo. E não é de ser justo por causa daquilo que eu faço, mas porque Ele fez por mim. Porque Ele morreu por mim. Porque Ele me substituiu na cruz do Calvário. Porque Ele recebeu o que eu deveria receber. A morte que Ele recebeu era para mim, Ele recebeu. Amém, amados? Os meus pecados estavam todos sobre Ele, lá na cruz. Você é justificado pelo poder do sangue de Jesus. Você é justificado pela palavra de Deus. Você é justiça de Deus. Paulo está dizendo, aquele que não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado, porque tirou os pecados que estavam sobre a tua vida, sobre a minha vida, e estava sobre ele. E ele, quando se fez pecado por nós, com um propósito, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você é um justo nessa terra. Talvez você até nem sabia disso e nem sabe a dimensão disso, mas você é justo nessa terra. Os justos herdarão a terra. Você é um justo nessa terra. Você é justificado porque a palavra de Deus está na tua vida. Você é justificado porque o Espírito de Deus habita dentro de você. Você é justificado porque Jesus morreu por mim e por você. Você é justificado porque os nossos pecados estavam sobre Ele. Isso é espiritual. Amém, amados? Estavam sobre Ele. Estavam tanto sobre Ele, que quando Jesus diz assim, lá na cruz, irmão, Jesus diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? E ninguém entende aquilo, né? As pessoas, os soldados não entendem nada daquilo que Jesus está dizendo. Mas por que Jesus sentiu o desamparo de Deus? Porque os nossos pecados estavam sobre Jesus, e Deus não contempla o pecado. Então, naquele momento ali que o nosso pecado estava sobre Jesus, era como se Deus tivesse virado as costas naquele momento ali, em que Ele viveu a nossa morte, que Ele viveu a morte que era para mim e para você. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Aí Deus não podia contemplar o pecado, e Deus sente isso. Jesus sente isso na cruz e diz, Deus meu, por que me desamparaste?
Jesus sentiu o desamparo de Deus para que você fosse amparado pelo Senhor e fosse colocado nessa terra como justo diante dele. Isso é uma autoridade tremenda, irmãos. Você não tem ideia do que isso representa na sua vida. Você é justiça de Deus nessa terra. A autoridade que estava sobre Jesus, ela está sobre a igreja, e você faz parte da igreja do Senhor. Amém? Amém, queridos? Aleluia, louvado seja Deus. Olha, terceira coisa aqui que Paulo fala: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, a outra, santificação. 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 Santificação é um processo. E Deus lhe olha como um santo nessa terra. E você pode até achar que não é. Mas você é santo. Você não está em plena santificação. Porque se você entrar no nível da plena santificação, você não fica na terra. Vai acontecer o que aconteceu com Elias, né? Vai acontecer, né, o que aconteceu com os homens que andaram com Deus, né? Você é um santo nesta terra. Você está em processo contínuo de santificação. Que a cada dia nós possamos viver essa santidade de Deus cada vez mais, né? Nascemos de novo, andamos com Deus, temos o Espírito de Deus na nossa vida, começamos a entender a palavra de Deus, começamos a desenvolver uma vida de oração, começamos a viver os princípios de Deus. Isso tudo é um processo de santificação, e isso não acaba nunca até Jesus vir, amém, amados? Então entenda que você é um santo, você tem a responsabilidade de ser santo e continuar esse processo na sua vida, até que Ele venha, amém, queridos? Até que Ele venha, né? A cada dia nós precisamos ser mais parecidos com Jesus, e só podemos ser parecidos com Jesus dentro desse processo de santificação. Paulo, falando sobre isso, ele diz assim: até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Jesus é o varão perfeito. Então, até que cheguemos, e é um processo que a cada dia nós buscamos, que a cada dia nós, na caminhada com Deus, com a palavra de Deus, crescendo em Deus, nós estamos nesse processo de santificação, amém, amados? E que nós possamos ter essa responsabilidade, esse entendimento para viver essa santificação. Você é um santo do Senhor nessa terra, diga glória a Deus por isso. Oh, aleluia. Vira para o irmão do seu lado, olha esse santo que está do seu lado aí, meu irmão. Aleluia, uma santa, né? Que santo bonito, né, irmãos? Oh, glória a Deus. Esse santo que está do seu lado tem a responsabilidade que os anjos queriam ter. Sabe qual é? De anunciar essa mensagem da cruz. Nós temos essa responsabilidade, irmãos, de anunciar a mensagem da cruz. Os anjos pediram, os anjos queriam, mas não foi dada a eles, foi dada aos homens santos, às mulheres santas, de anunciar a palavra do Senhor, amém? E a última qualidade que Paulo fala aqui, que é produzido através da mensagem da cruz, no versículo 30, ele fala, vou repetir o versículo para fixar, ele diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Redenção. Paulo deixou a redenção por último, por quê? Porque o último é a redenção do corpo, a redenção da alma, a redenção do espírito.
É a consumação da nossa redenção. Quando é que isso vai acontecer? Quando Jesus vier. Amém, amados? Quando Jesus vier. Como isso vai acontecer? 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, assoará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia. Vamos ser transformados em quê? No mesmo corpo que Jesus tinha quando ressuscitou. É o mesmo corpo. Amém? Hoje à tarde estava discutindo com o irmão, ia dizendo que bom, quando Jesus vier, nós seremos transformados e nós não vamos lembrar mais de nada. Que conversa é essa? Você não vai mais lembrar de nada, quem é que vai ser? O nosso modelo é Jesus, amém? Diga, o meu modelo é Jesus. Jesus, quando morreu, ressuscitou, apareceu aos irmãos lá na Galileia, aos 12, a mais ou menos 500 pessoas, ele ministrou sobre 500 pessoas. Jesus sabia quem era cada um deles. Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus sabia que ele era, o que ele tinha para fazer. Ele pregou o evangelho do reino. Então como é que nós não vamos saber de nada, irmãos? Se Jesus é o modelo, se Jesus sabia. Agora, tem um versículo lá em Isaías que deixa entender que coisas ruins nós não vamos lembrar. E coisas ruins não é bom lembrar nem agora. Amém? Nem agora, nem agora. Tem gente que está morrendo hoje por algo que aconteceu há 20 anos atrás. Uma palavra ruim. Aí talvez sim, mas saber quem nós somos, nós vamos saber quem. Então é outra pessoa, não sou eu. Eu não vou, nessa redenção que Deus vai realizar, plena na minha vida, vai transformar, nós seremos transformados, e eu não vou saber quem eu sou, então é outro, não sou eu. Mas nós vamos saber sim, porque Jesus sabia. E o Jesus é o modelo. Amém? E nós seremos assim como Ele é o que está escrito. E é nisso que nós cremos. Amém, amados? Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Você foi abençoado e edificado com essa palavra? Então que todos nós possamos entender a mensagem da cruz, porque o Simão Cirineu entendeu. Ele olhou e disse: não é mais necessário o cordeiro, não é mais necessário nada, irmãos, Jesus já fez tudo. Amém? Jesus disse: tudo está consumado, tudo está consumado. Não precisa fazer mais nada, não precisa fazer mais sacrifício nenhum, não precisa, você só precisa crer, você só precisa crer, eu só preciso crer. Quando eu creio nessa mensagem poderosa da cruz, o poder de Deus começa a se manifestar na minha vida e na sua vida. Amém? Por isso que Paulo diz com muita ênfase, ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Ela é poder de Deus. Amém? Quero que você feche seus olhos, você incline sua cabeça, nós vamos cear. A ceia é uma ordenança de Jesus. E quando nós ceamos, nós entramos em plena comunhão com o Senhor. Quando nós ceamos, irmãos, nós podemos ser curados de qualquer enfermidade. Quando nós ceamos, nós nos aproximamos mais do Senhor. Quando nós ceamos, nós nos santificamos mais. Quando nós ceamos, nós estamos mais sensíveis ao que Deus tem para as nossas vidas. Você vai cear nessa noite, você que é batizado nas águas, você que crê que o Senhor virá, você que crê nessa mensagem
poderosa essa mensagem da cruz. Você que crê no Senhor, você que crê na vinda do Senhor, você tem plena liberdade para cear. Eu quero que você, com os olhos fechados, você fale com o Senhor. Eu creio que quando Simão Cirineu olhou para aquela cruz e quando viu Jesus morrendo, e ele entendeu, ele captou que ali estava sendo consumado o plano da redenção, o plano da salvação para a sua vida. Por isso ele disse para os seus filhos: não é necessário mais o Cordeiro. Ele entendeu que Jesus era o Cordeiro de Deus. E Jesus era o Cordeiro de Deus que estava tirando o pecado do mundo, que estava liberando perdão. Eu creio que o Simão Cirineu, que captou essa mensagem, a sua vida nunca mais foi a mesma. Como eu creio que a sua vida, desde que você creu em Jesus, nunca mais foi a mesma. Porque agora, como Paulo diz aqui, agora você é um sábio, agora você é um justo, agora você é um santo, e agora você só está aguardando a redenção. É nessa posição que nós estamos em Deus. Amém, amados? Que nós possamos guardar essa posição, zelar por essa posição, honrar a Deus por essa graça que foi derramada em nossas vidas. Amém?